Senhoras e senhores, muito boa tarde. A vocês que nos acompanham pela TV Decision, boa tarde também. Bem-vindos à continuidade de nossos trabalhos. Bem, teremos agora o Case Study da F5 Networks com o tema Multilayer DDoS Attacks. E para fazer essa apresentação, nós temos o prazer de convidar o Field Systems Engineer da F5 Networks para a vertical de finanças, Eduardo Cassiano. Vamos recebê-lo? Obrigado. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu sou o Eduardo Cassiano, sou SE da F5. A gente vai falar um pouquinho aqui de soluções da F5, é claro, voltadas para a mitigação de ataques de DDoS, Denial of Service. Só um pouquinho do perfil da empresa. A F5 ela tem uma boa reputação, principalmente na parte de ADC, Application Delivery Controllers, um market share bem significativo no mercado, e a ideia de participar desse evento é expor o que a gente também tem de solução voltado para a segurança, que é o tema foco aqui do evento. Bom, então o nosso tema é Denial of Service Attacks. Deixar vocês refletindo um pouco sobre o que é isso, mas na cabeça de cada um eu sei que deve ter um caso, um exemplo, ou de uma empresa que vocês já trabalharam, que trabalham, em algum momento ouviu falar ou sofreu com esse tipo de ameaça. O que, na minha cabeça, o primeiro pensamento que vem é a indisponibilidade, Então, degradação do serviço, qualquer tipo de resultado que possa causar a indisponibilidade de um serviço que a sua empresa estiver prestando ou uma má publicidade, uma publicidade negativa, uma imagem negativa de que o seu serviço está fora do ar ou está com uma performance ruim. Para a gente endereçar esse tema, pessoal, é interessante ver a evolução desse tipo de ameaça, Então a gente volta desde... Eu não consigo enxergar aqui, mas... Alô? Melhor. Aí eu consigo olhar aqui. Então a gente volta em 96, onde a gente teve a primeira incidência de um ataque de Denial of Service, que foi de conhecimento público, num service provider em Nova York. Esse ataque foi bem simples, foi um ataque de SIM flood, que a gente vai explicar um pouquinho até depois, detalhar o que seria. Mas foi um ataque que tirou todos os clientes que estavam hospedados nesse service provider do ar. Era uma técnica não tão conhecida na época, mas não exigiu muito conhecimento, não exigiu nada tão complexo do lado de quem estava realizando aquele tipo de ameaça. Era um script simples que poderia gerar um grande número de requisições, sobrecarregando a estrutura de um service provider. Bom, depois a gente passa para um dos grupos mais populares, um dos grupos de hackers mais populares da atualidade, que é o Anonymous. Nesse caso aqui, foi a primeira vez que eles colocaram a público que eles foram os autores de um ataque de grande expressão. Depois a gente também teve o caso do WikiLeaks, quando o Julian Assange, que era um dos idealizadores do projeto, foi preso, e alguns grupos se juntaram como forma de retaliação contra essa prisão e lançaram uma onda de ataques contra sites que realizavam pagamento e que fundavam esse órgão, que era o WikiLeaks. O terceiro exemplo aqui, e a gente está falando de um movimento que deixa de ser algo feito por garotos adolescentes de 15, 20 anos e passa a formar um grupo uma máfia mesmo, um segmento que está preocupado, que estuda e que está dedicado a lançar essas ondas de ataques.
Esse também, em 2011, é um caso bem popular, bem conhecido, que é o caso da Sony. Então, a rede que é utilizada pelos clientes, a rede de PlayStation para jogos, foi feita uma onda de ataques de denial of service para mascarar o roubo de informações, o roubo de cartões de crédito que eram utilizados pelos clientes dessa rede. E depois a gente tem o tema da cyberguerra, que está mais latente nos últimos dias, né? Então, qualquer coisa que a gente fale aqui é especulação, porque a gente ouve falar da China, a gente ouve falar da Coreia do Norte, que a gente ouve que estão montando verdadeiros exércitos de hackers para lançar ataques contra o Ocidente, contra empresas, principalmente americanas. Então, o motivador desse tipo de ataque ele pode variar muito. Quanto mais aperfeiçoado, quanto mais complexo, obviamente, vai ser mais complicado a gente lidar e mitigar esse tipo de ameaça. E, pessoal, é claro, esses ataques eles nunca pioram, eles só evoluem, né? E a ideia desse slide, na verdade, é mostrar como eles são criativos. Então, a gente saiu de só explorar o protocolo para até, por exemplo, plataformas de weblog, de blogs, como o WordPress. Protocolos de roteamento podem ser explorados para para utilizar como vetores de DDoS. O serviço de DNS também pode ser um vetor de DDoS bem poderoso, principalmente porque ele pode ser amplificado, o que significa que ele consome pouco do lado de quem está gerando o ataque, mas quem está sofrendo aquilo tem aquele tráfego amplificado. Então, isso é mais simples para quem está atacando gerar um volume maior de tráfego. Então, a gente tem alguns exemplos que mostram que a variedade de opções que existem hoje em dia ela é muito grande e elas continuam evoluindo. Então, só para ilustrar aqui alguns tipos, né, de ataques de DDoS, para a gente poder entender qual seria a melhor maneira de mitigar isso e expor no final como o nosso caso. Bom, o primeiro e mais conhecido, e que causa mais estrago, vamos dizer assim, é o DDoS volumétrico. Então, o DDoS volumétrico ele tem por objetivo exaurir recurso de banda da tua infraestrutura. É claro que, dependendo do volume de banda que você tiver disponível, seja através da sua operadora, seja através de vários links que você tenha, sempre existe uma maneira de você drivar, de você direcionar tráfego para aquela estrutura. O que vai depender é o mecanismo que vai ser utilizado, se é explorando algum protocolo, se é gerando um número muito grande de requisições para um serviço que está hospedado dentro daquela infraestrutura. Então, existem uma série de opções, mas o ponto aqui é sobrecarregar o link, o meio físico de um determinado site. Depois a gente tem os ataques voltados para protocolo. Então, aqui, por exemplo, SymFlood é um tipo de ataque voltado para protocolo, porque eles vão tentar explorar uma deficiência ou até uma característica mesmo de um protocolo, como o protocolo TCP, e se aproveitar disso para poder exaurir o servidor ou algum componente, né, da pilha da aplicação e fazer com que aquele componente tenha os seus recursos exauridos. Ou seja, eu vou sobrecarregar através de número de conexões, eu vou sobrecarregar através de conexões ainda não completas, eu vou sobrecarregar enviando várias requisições para URLs muito pesadas. Vai depender da técnica que for escolhida. E Application Layer Attacks, o próprio nome já diz, são ataques voltados para a aplicação. Nesse caso aqui, o interessante é que não necessariamente eu preciso ter um volume de tráfego muito alto para poder causar um estrago muito grande. Então, principalmente no lado dos servidores, né, web servers, Apache, IS, JBoss, qualquer um que seja,
você tem particularidades, né, daquela plataforma ou da aplicação que está rodando sobre aquela plataforma. É uma cadeia muito complexa, você tem o front-end, back-end, banco de dados, a presentation server. Então, tudo isso pode ser, de alguma maneira, explorado e, com requisições mal formadas ou com requisições que explorem algum vetor de ataque, você pode, talvez, trazer aquela aplicação, tirar aquela aplicação do ar, né? Então, aqui é uma técnica onde você não exige muito recurso do lado do atacante, mas você pode causar indisponibilidade do serviço da mesma forma. Tudo que eu falei aqui já dá para a gente ter uma noção de que esse tipo de ameaça ela é multicamada. É o título da apresentação. Então, a gente tem ataques que podem ser focados na camada de rede. DNS, existe um ataque também bem popular chamado DNS Amplification, onde você pode alterar o endereço de origem apontando para onde você quer mandar aquele tráfego e forçar que toda uma rede de servidores de DNS mandem respostas para esse site que determinado atacante quer tirar do ar. SSL, né, utilizado para criptografia, principalmente de HTTP. Então, a maior parte dos sites hoje que a gente tem na web que utilizam SSL trabalham com esse tipo de criptografia. A característica principal que pode ser explorada aqui quando a gente fala de SSL, falando de vulnerabilidades para ataques de denial of service, seria a renegociação do protocolo. Então, como é algo que é muito oneroso do ponto de vista computacional, à medida que você pode pedir novas transações ou simular novas trocas de chaves em processos artificiais, não seria uma transação comum, é possível você também exaurir os recursos do servidor, fazendo com que ele passe a não responder mais para os clientes ou até com uma lentidão maior, né? E na aplicação também, além dos próprios ataques de denial of service, existe uma série de vulnerabilidades que são peculiares de cada aplicação, somente as aplicações web, por uma série de questões, código seguro, vulnerabilidades de frameworks de desenvolvimento, tudo isso. Mas é algo que pode ser explorado também. Então, a ideia aqui é ilustrar que uma única caixa, uma única solução, um único software não consegue endereçar ameaças que estão em camadas diferentes do modelo OSI. Então, qual seria o ideal, né? O que eu faria, né? O que as nossas empresas fariam para tentar mitigar essas ameaças? Então, aqui tem algumas opções, como, por exemplo, soluções de clean pipe, soluções que desviam o tráfego que está sendo originado de alguma origem não legítima, um tráfego que pode estar sendo espufado, pode estar sendo algum tráfego malicioso, e esse tráfego pode ser direcionado para um site onde ele vai ser identificado e limpo, por exemplo. Firewall de aplicação também pode ser uma solução eficaz, principalmente ataques de aplicação. Sistemas de intrusão, IPS, IDS, soluções na premissa, ou seja, na tua própria infraestrutura, soluções fora da sua estrutura, soluções na nuvem. Então, existe um leque de soluções hoje em dia para a gente lidar com esse tipo de ameaça. Como é que a F5 faz? A nossa proposta é, na verdade, endereçar de todas as formas. Nós acreditamos que a segurança ela é sempre em camadas. Então, endereçando cada uma dessas camadas, a gente tem maior chance de mitigar essas ameaças. Então, aqui é um overview geral, né, de como a gente pode consolidar todas essas soluções, endereçando todos esses problemas, não problemas, mas todos esses vetores de ataque, né? Então, firewall vai ser principalmente o dispositivo que vai segurar aquela pancada inicial de tráfego, que vai ficar na sua borda, na sua premissa de rede. Firewall de aplicação,
que vai endereçar vulnerabilidades da aplicação, que vai ter uma visão mais granular de cada sessão, de cada usuário, o que ele está fazendo. Inspeção do tráfego SSL, para você poder ter visibilidade do tráfego. Ele está criptografado, talvez você não consiga identificar se existe uma ameaça dentro daquela sessão ou não. E, por fim, o DNS, através de uma solução de DNS que tenha algumas capacidades adicionais a de um serviço de DNS tradicional. Bom, então, como eu falei no início da apresentação, a F5 ela é conhecida por ter um produto chamado BigIP, que é um balanceador de carga. E, ao longo do tempo, nós fomos incorporando uma série de funcionalidades dentro dessa plataforma. Então, hoje é uma plataforma de fato. Até nesse slide anterior, a gente mostra que existem algumas opções dessa plataforma. Ela pode ser hardware, pode ser máquina virtual, ela pode estar na nuvem, né? E o que a gente vai passar aqui, né, esse exemplo, essa arquitetura referencial, ela é com base nessa plataforma. Então, o Firewall, eu não vou ler tudo o que está escrito aí, mas a ideia é você ter um dispositivo muito robusto na sua borda, para que ele garanta que os seus recursos que estão no back-end fiquem no ar. Então, isso é para endereçar aquela primeira onda de ataque, um ataque volumétrico, mas que ainda não tenha capacidade para sobrecarregar o teu link. Então, a função desse dispositivo aqui é segurar aquele ataque na sua premissa, na sua borda de rede. Geolocalização. Dependendo do serviço que você preste, da aplicação crítica do seu negócio, talvez não faça sentido, por exemplo, você ter uma origem da China acessando aquele serviço. Ou talvez o volume de requisições que você tenha vindas da Coreia do Norte está sendo muito alto para você ter alguém lá trabalhando, acessando aquele serviço remotamente. Então, a geolocalização, às vezes, pode ajudar a você endereçar a questão de origem do cliente. E não necessariamente você quer bloquear aquele acesso, você pode estrangular aquela banda, você pode redirecionar aquele tráfego, enforçar um método de autenticação, mas, enfim, você tem condição de identificar de onde ele está vindo e endereçar isso como um grau maior ou menor de ameaça. DNS. Então, falei de alguns vetores de DNS. Dentro da plataforma, nós podemos atuar como um serviço de DNS também, podendo fazer um balanceamento ou podendo se comportar até como um firewall de DNS, endereçando se é uma requisição legítima, se é uma requisição espufada ou não, quais tipos de filtro que eu quero fazer, eu quero aceitar consultas recursivas dessa rede, eu quero aceitar consultas iterativas dessa outra rede e assim por diante. Inspeção SSL. Isso aqui vamos dizer que é um papel clássico de um balanceador, poder abrir o tráfego SSL, identificar, fazer um parsing daquela requisição e daquela resposta e poder aplicar algum tipo de tratamento, uma vez que ele já tem a visibilidade daquele tráfego. Isso é feito em hardware, com performance, existem ASICs que são responsáveis por essas operações. E aqui é um exemplo, a gente está no final quase do tempo, mas, para quem não é, isso aqui é um exemplo de um código de mitigação de uma vulnerabilidade zero-dia, de negociação de SSL. Então, não havia uma assinatura, não havia, na época, um método de identificar, por padrão, esse tipo de ameaça, e, através de algumas linhas de código, era possível criar uma proteção para um serviço dentro da ferramenta, onde, à medida que ele detectasse que o número de transações, de renegociações, aumentava numa taxa significativa, muito alta, a gente conseguia segurar isso e não repassar para o servidor. Então, por mais que o atacante continuasse enviando aquelas requisições, a gente, de uma certa forma, atrasava isso, diminuía a intensidade e não repassava para o servidor. Identificação de bots e interatividade com o usuário. Então, isso aqui é uma forma da gente identificar se é um robô ou não. Muitos dos ataques de Denial of Service são executados por robôs. Então, por algum tipo de malware que estiver instalado no cliente, numa máquina infectada, aquilo pode gerar requisições sem nem que a pessoa saiba que aquilo está sendo feito. Então, isso aqui é uma forma da gente poder identificar se é um comportamento humano ou não. Eu vou testar se aquela máquina está tendo algum tipo de movimento do mouse, eu vou poder identificar que tipo de navegador que ele está usando, quantos cliques ele deu dentro daquela janela. Isso pode ajudar a gente a compor um score que
vai indicar se aquela sessão tem mais chances de estar executando um ataque ou não. Isso aqui é um outro exemplo desse caso clássico, onde é uma sessão HTTP. Então, esse verdinho aqui significa que ele está fazendo pass-through do tráfego. Esse tráfego está chegando no servidor, mas a partir desse momento ele detecta que aquilo pode ser uma ameaça, ele começa a interagir com o usuário, esse Client-Side Integrity Mitigation, nessa faixa amarela, e a partir da faixa vermelha eu estou bloqueando. Isso daqui não está chegando no meu servidor, no meu serviço. Bom, para resumir, o meu tempo acabou aqui, mas tudo que a gente falou pode ser descrito nessa arquitetura, pessoal. Então, a gente tem uma plataforma de serviço de nuvem que pode conter os ataques mais volumétricos, um dispositivo na borda para poder segurar os ataques também aqui na sua premissa, e um outro dispositivo, um firewall de aplicação para poder ter essa visibilidade mais granular e proteger alguns ataques mais voltados para a aplicação. Tá. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigado.